Oiê, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o infinito. Pois é, infinito e matemática, tudo a ver, né? Afinal de contas, a matemática avançada, ela é quase totalmente baseada no infinito, no estudo do infinito, no estudo dos conjuntos infinitos, das propriedades do infinito e por aí vai. Mas, para começar o vídeo, vou contar para vocês uma historinha super conhecida de quem estuda matemática principalmente, que é chamada do Hotel de Hilbert. Como é essa historinha? Imagine que exista um hotel com infinitos quartos e esse hotel está lotado, certo? Agora imagine que chegou uma pessoa, pelo amor de Deus, deixa eu me hospedar nesse hotel porque eu não tenho outro hotel para ir, blá blá blá, enfim, pelo amor de Deus, me hospeda aí nesse hotel, certo? O que o dono do hotel faz? Todo mundo avança um quarto. Então quem tá no quarto 1 vai pro 2, quem tá no 2 vai pro 3, quem tá no 3 vai pro 4 e por aí vai. Então o primeiro quarto ficou vazio, né? Então esta pessoa foi se hospedar lá no primeiro quarto, certo? Só que aí no dia seguinte ninguém foi embora, ninguém fechou a diária, todo mundo ia continuar lá no dia seguinte e chegaram mais 5 pessoas para se hospedar nesse hotel. Pelo amor de Deus, deixa eu me hospedar aqui porque não tem mais nenhum outro hotel e tal. O que o dono fez? Quem tá nas 5 primeiras vai para as 5 seguintes e por aí vai. A cada 5 casas você avança 5. Como assim? Quem tá na casa 1 avança 5, no quarto 1, avança 5, vai pro 6. Quem tá no 2 avança 5, vai pro 7. No 3 vai pro 8 e por aí vai, certo? O que isto significa? Que os 5 primeiros quartos estarão vazios para as 5 pessoas que chegaram agora desesperadas. Agora, no desespero mor, quando não tem mais o que fazer, vem infinitas pessoas para se hospedar nesse hotel que tem infinitos quartos, que já estava lotado, que já arranjou um quarto a mais, que depois arranjou mais 5, ele vai agora arranjar mais infinitos quartos para hospedar essas infinitas pessoas. O que o dono do hotel pensou? Todo mundo que está no quarto, vou dizer de número N, vai para o quarto 2 vezes N. Como assim? Quem está no quarto 1 vai para o 2 vezes 1, que é o quarto 2. Quem está no quarto 2 vai para o 2 vezes 2, que é o quarto 4. Quem está no quarto 3 vai para o 2 vezes 3, que é o quarto 6. Quem está no 4 vai para o 8, quem está no 5 vai para o 10 e por aí vai. O que foi que aconteceu? Todos os quartos de número par ficaram ocupados. Todos os quartos de número ímpar ficaram vazios. Quantos números ímpares a gente tem? Infinitos. Logo, essas infinitas pessoas que chegaram para se hospedar nesse hotel terão infinitos quartos para que elas possam se hospedar. Depois dessa introdução, para a gente começar a pensar no infinito, na matemática avançada, a gente tenta relacionar o infinito com conjuntos. Lembra quando a gente era criança, que fazia aquela atividade de casa na prova, que era ligar as figuras de 2 conjuntos, fazer uma associação? Imagine agora na matemática 2 conjuntos numéricos. Quando a gente consegue ligar, estou falando de um jeito um pouco mais geral e bem por cima, para ser de fácil entendimento para todo mundo, tá bom? Porque a ideia aqui do final do vídeo é pensar um pouquinho sobre a ideia do infinito e não a base matemática do infinito, certo? Imaginem agora que eu tenho 2 conjuntos numéricos e eu estou ligando esses 2 conjuntos. Cada elemento dos conjuntos eu estou ligando 2 a 2. Essa ligação 2 a 2 ela é chamada na matemática de correspondência biunívoca, tá bom? Então, quando a gente pega uma quantidade infinita de números e consegue fazer essa correspondência biunívoca com outro conjunto, a gente diz que esses 2 conjuntos são infinitos e eles têm a mesma quantidade de elementos. Infinitos mais a mesma quantidade de elementos. Só que aí surgiu, em 1845, ele nasceu, um carinha chamado Cantor. E ele foi o revolucionário da matemática no estudo do infinito. No período
que ele estudava, ele não dava muita credibilidade para ele não, porque a ideia do infinito era uma ideia extremamente abstrata. Ela praticamente não era estudada, certo? E o que Cantor fez? Inclusive, ele não teve uma vida tão saudável por causa desse escanteamento dos outros matemáticos em relação a ele. Mas o que foi que ele descobriu e foi a descoberta, sabe a chave que ligou para a matemática avançada? Ele descobriu que tem infinitos maiores que outros infinitos. Como assim? Lembra da correspondência biunívoca? Ele descobriu que existem conjuntos em que não é possível fazer essa correspondência biunívoca. É como se sobrassem elementos. Como sobram elementos, existem infinitos elementos sobrando. Então, o conjunto que tem esses elementos sobrando, ele é um infinito maior do que o infinito que ele estava se relacionando. Um exemplo disso é o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números racionais, que ele é formado por todos os números que podem ser escritos em forma de fração, ele tem mais infinito do que o natural, que são os números da contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinito. Então, esse Cantor, ele veio para revolucionar a ideia do infinito, certo? Agora, sabendo matematicamente o que significa o infinito, vamos pensar um pouquinho na ideia, digamos, filosófica do infinito, que é a seguinte. Imagine que você vai percorrer uma distância de 1 quilômetro. Você vai lá correr uma distância de 1 quilômetro. E aí você decide fazer o seguinte. Sempre que eu percorrer metade do que está faltando, eu vou dar uma descansada. Então eu quero percorrer 1 quilômetro. Então a metade de 1 quilômetro são 500 metros. Então eu vou percorrer 500 metros e vou dar uma descansada. Certo? Vão ficar faltando 500 metros. Então quando eu percorrer 250 metros, eu vou dar outra descansada. Vão ficar faltando 250 metros, né? Então eu vou percorrer 125 metros e vou dar uma descansada. E eu vou fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Eu vou chegar no 1 quilômetro que eu desejava? Não vou chegar no 1 quilômetro que eu desejava. Então, a partir dessa ideia, o que a gente consegue concluir com muitas aspas, porque não dá para concluir. Mas a gente consegue concluir que dentro de um pedacinho, que vai do 0 a 1, existem infinitos números, infinitos pedacinhos. E pensando no concreto, que é um pedaço de 1 quilômetro, a ideia gerada em cima desse concreto, ela me diz que não é exato de 0 até 1. Eu tenho infinitos pedacinhos e eu nunca vou conseguir chegar no 1. E aí, como é que fica? E aí, esse vídeo deixa esse questionamento. O que você acha do infinito? Para você consegue explicar o infinito de uma maneira racional? Ou para você o infinito, ele é explicado somente na ideia? Ele não tem uma explicação racional. Existe uma discussão, né, entre a filosofia e a matemática, mesmo a matemática, sobre o fato do infinito ser uma ideia ou não. E aí fica o questionamento para vocês. O que vocês acham? O infinito é uma ideia ou o infinito pode ser explicado concretamente através de números da matemática? Espero respostas de vocês nos comentários. Curtam o vídeo, compartilhem com os colegas de vocês, se inscrevam no canal e muito obrigada por assistirem a esta conversa sobre o infinito. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.